E aí, pessoal, boas-vindas ao nosso Explainer de hoje. Olha, a gente vai pegar uma montanha de teoria e transformar em conhecimento prático, direto ao ponto. Se o seu objetivo é dominar o exame de certificação CSGF do ServiceNow, você está no lugar certo e não temos tempo a perder. Serei o seu mentor nessa jornada e nós vamos simular um diálogo intenso aqui. Vamos atacar exatamente aqueles pontos onde a galera costuma escorregar usando o material de estudo oficial como base. Bora mergulhar nisso? O nosso roteiro de hoje cobre 5 pilares. 1. Estrutura e classes da CMDB. 2. Motor IR e sincronização STCI. 3. Saúde da CMDB 360. 4. Governança e modelo CSDM. E, por fim, 5. Descoberta e mapeamento avançado. Basicamente, esse é o checklist definitivo para encarar o exame. Pilar número 1. Estrutura e classes da CMDB. É super normal dar aquele frio na barriga ao tentar memorizar toda essa arquitetura, mas relaxa. O segredo é sempre começar pelos fundamentos. Essa é uma dúvida clássica. Como é que os Dynamic CI Groups, os grupos dinâmicos, funcionam sozinhos? Bom, imagina o seguinte. Sabe quando a gente cria um filtro lá no LinkedIn, tipo, quero ver apenas desenvolvedores morando em Curitiba? Ninguém fica adicionando as pessoas manualmente na sua tela, certo? O próprio sistema puxa a lista automaticamente com base na sua consulta. Pois é, um Dynamic CI Group faz exatamente a mesma coisa, só que com os itens de configuração dentro da sua CMDB. Simples assim. Agora, e se a gente precisar criar uma classe totalmente customizada? Tipo, para sensores de IoT. Anota aí, porque para isso a gente precisa de acesso estrutural. A role SN CMDB Admin é o que te dá o controle da CMDB e a Personalized Dictionary é o que permite de fato criar a tabela. E qual é a regra de ouro aqui? Pense que é igual montar um móvel da IKEA. Você tem que seguir o manual respeitando a hierarquia da classe pai. E claro, sempre verifique se a peça já não existe usando o aplicativo CMDB CI Class Models. A gente não quer criar duplicatas à toa. E aqui vem uma pegadinha clássica de exame. Quem é que vence a queda de braço quando tanto se é classe manager quanto o Technical Service Offering definem um grupo managed by? Olha, o Technical Service Offering sempre vai ter prioridade. Imagina uma empresa onde o RH diz que você pertence ao departamento X, mas o gestor do seu projeto diz que você vai focar 100% numa operação específica. Quem manda no seu dia a dia? O gestor da operação. Da mesma forma, o TSO sobrescreve o valor padrão. E isso ilustra muito bem como as tabelas se conversam. Um servidor pode hospedar várias aplicações diferentes e uma mesma aplicação pode rodar em vários servidores ao mesmo tempo, tipo num cluster. É por isso que a relação entre o application server e application é sempre, sem exceção, de muitos para muitos, ou many to many. Vamos para o pilar número 2, motor IR e sincronização Asset CI. Bora entender como a gente controla o fluxo de dados para não virar uma bagunça. Muita gente pergunta, se o IR encontrar uma duplicata, ele simplesmente apaga tudo sozinho? De jeito nenhum. Pensa no IRI como um porteiro de condomínio bem rigoroso. Ele tenta barrar a entrada de duplicatas, mas, se por acaso algo passar ou gerar conflito, ele cria uma pendência para alguém revisar manualmente. E um detalhe crucial: essas tarefas de deduplicação não vão para dashboards escondidos. Elas caem direto no bloco de Important Actions, lá na aba Home do Workspace. Então, para a prova, você tem que saber separar essas duas regras. Identification Rules funcionam como porteiro checando o RG na portaria, garantindo que o CI é único antes de deixar entrar. Ponto. Já as Reconciliation Rules são sobre autoridade. Elas determinam qual fonte tem permissão para atualizar atributos específicos. Por exemplo, o departamento financeiro pode atualizar o salário de alguém, mas só a TI atualiza as configurações do notebook dessa pessoa. Isso é reconciliação. Cuidado absoluto com essa armadilha sobre sincronização entre Asset e CI. Você não precisa, repito, não precisa criar scripts customizados para isso. A plataforma já usa Business Rules nativas e ativas para garantir uma sincronização bidirecional. Mudou o status no celular, atualiza no computador e vice-versa. E quem mapeia isso perfeitamente? O módulo Asset CI Field Mapping. Foca nisso. Agora, e se o número de série de um equipamento mudar do nada? Se a propriedade glide.cmdb.iri.changeIDAllowed estiver desligada, o sistema vai criar um CI duplicado na hora. Mas com ela ativada, o IRI consegue reidentificar a máquina. É a mesma lógica de um cliente no banco que precisou corrigir um erro de digitação no CPF. O sistema atualiza o número, mas entende que ainda é exatamente a mesma pessoa. Pilar número 3. Saúde da CMDB e o CMDB 360.
Com os dados entrando perfeitamente, a pergunta é: como manter essa base saudável sem enlouquecer a operação? Modo exame ativado, presta muita atenção nas palavras-chave. Se a questão falar de missing data ou campos obrigatórios vazios, o problema é completeness ou completude. Faltou preencher o campo. Agora, se o dado tá velho, aquele famoso stale data, aí é correctness. É tipo você esquecer comida na geladeira. Ela não tá estruturalmente errada ali, ela só estragou porque passou da validade. E só um extra, se falar de auditoria ou desalinhamento com regras da empresa, aí estamos falando do terceiro indicador, que é compliance. Por que a gente não pode simplesmente pular o IRI? Porque se você contornar o IRI, a ferramenta CMDB 360 Multisource se torna inútil. É o IRI que cria o rastro de auditoria, registrando qual fonte tentou escrever o quê. Ignorar o IRI é como fazer uma transferência de dinheiro por fora do sistema do banco. A auditoria nunca jamais vai conseguir rastrear o que aconteceu. E para arrumar as métricas quando elas ficam ruins? A gente usa os Playbooks do Data Foundation Dashboard. E olha, muita gente confunde isso achando que são robôs mágicos de automação. Não são. Os playbooks oferecem templates, visão geral e opções de remediação. Eles são manuais guiados, um passo a passo para você corrigir os problemas e não scripts invisíveis que fazem tudo sozinhos. Número 4. Governança e o famigerado modelo CSDM. É aqui que a gente pega a realidade complexa dos negócios e mapeia de forma lógica dentro da CMDB. Na hora de migrar campos de status antigos para o novo CSDM Lifecycle, a ordem das ações é sagrada para a prova. Primeiro você habilita a sincronização e o sistema vai cuspir um Discrepancy Report, um relatório de discrepância. O erro fatal que derruba muita gente é tentar ativar tudo correndo. É obrigatório primeiro resolver os dados incompletos listados nesse relatório antes de ativar e finalizar qualquer mapeamento. E na prática, como ficam os mapeamentos específicos? Se estamos falando de dados PI, que são informações de identificação pessoal, eles exigem a classe Information Object. Ponto. Agora, se é um item de catálogo, digamos um médico agendando o uso de um tomógrafo, isso cai direto no domínio de Service Consumption, afinal, é o usuário final de fato consumindo o serviço. E chegamos no pilar número 5, descoberta e mapeamento avançado. Como é que o Discovery e as ferramentas visuais conseguem enxergar ambientes gigantescos e caóticos? O Unified Map é sensacional e a melhor forma de pensar nele é como um aplicativo de GPS dinâmico. Diferente de mapas antigos, engessados, aqui você pode filtrar exatamente os nós que você quer ver e, principalmente, modificar a quantidade de níveis de profundidade exibidos. Isso te dá um controle cirúrgico na hora de fazer análises de impacto sem poluição visual. Mas e quando o software está escondido e invisível aos métodos normais? É aí que entra o File-Based Discovery. Em vez de procurar só por processos rodando, essa técnica vai lá e vasculha ativamente os caminhos de arquivos e pastas. Ela está buscando confirmar a presença física e a assinatura exata de um software lá no fundo do sistema. Mais um detalhe técnico fortíssimo para a prova, a propriedade media.discovery.max_pattern_payload_size. É muito fácil escorregar aqui. Não confunda os limites gerais de tamanho do Discovery com essa propriedade. Essa aqui controla estritamente o tamanho máximo do payload retornado de forma específica pelos patterns no MIDI server. Olha que interessante. Conforme o Discovery vai trazendo informações mais ricas, o AIRIA pode pegar um registro que estava lá genérico na tabela Server e movê-lo para a tabela super específica Windows Server. O nome dessa ação é Class Upgrade. É exatamente como você olhar de longe e dizer, é um animal, e quando chega perto faz o upgrade da classificação para, é um cachorro da raça tal. Quando a gente amarra todos esses 5 pilares que vemos hoje, a confiança vai lá em cima. Porque dominar a CMDB não é só passar num exame. É sobre ter uma fundação sólida, onde a governança te dá uma visibilidade absurda de toda a infraestrutura. Isso aprimora radicalmente tudo, desde a gestão de incidentes até as entregas de valor. E o mais legal de pensar é, com a base da CMDB perfeitamente estruturada, que outras automações e inovações gigantes vai ser possível construir no ambiente corporativo. Fica aí a provocação. Muito obrigado por acompanhar essa análise até aqui, pessoal, e ótimos estudos para vocês.